Fala galera, está começando agora o primeiríssimo episódio do Não Ironicamente, um programa de entrevistas em que falaremos sobre música, cultura, política e diversos outros temas atuais. No dia 13 de setembro do ano 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou ao Calicut, na Índia, após a invasão do Brasil, ocorrida 5 meses antes. Em 13 de setembro de 1985, o Super Mario Bros. Foi lançado pela Nintendo no Japão, dando início a uma nova saga de jogos da plataforma. Hoje, em 13 de setembro de 2022, este programa estreia recebendo como convidados eles, Eduardo e João Suplicy. Muito obrigado por terem comparecido ao programa. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gabriela Costa e Daniel Seite. Com o maior prazer estamos aqui na rádio e televisão da PUC para conversar com vocês. Muito obrigado. A gente agradece. E começando já, a gente estava falando de datas, né? Hoje, nesse mês de setembro, a gente tem um aniversário de 20 anos do seu segundo álbum de estúdio, né, João? O Cafezinho. Então, assim, quando você começou na carreira de músico, você achava que ia chegar tão longe, né? Tipo, 20 anos do seu segundo álbum de estúdio. Como que era a sua expectativa quando você entrou nisso? Eu não sei muito, não pensava tanto assim, necessariamente, daqui 20 anos onde eu estaria. Primeiro, eu até fiquei com um negócio na cabeça na apresentação, que eu observei que vocês, agora acho que vocês mudaram a forma de, vocês, eu digo, talvez as pessoas, assim, algumas pessoas, a forma de se referir, antes falava descobrimento do Brasil e agora vocês falaram, eu notei que vocês falaram a invasão do Brasil. Então, só me chamou a atenção, eu digo, é uma coisa mais de vocês dois, vocês que fizeram isso aqui ou aqui, nas escolas, universidades? É um termo que, na verdade, acho que até os historiadores, né, e acadêmicos têm usado cada vez mais, até para se referir a esse tipo de assunto como não como a colonização acaba sendo uma invasão, certo? De uma terra que já tinha donos, né? Verdade, né? Não, eu achei interessante, então só queria comentar isso antes. Mas aí, voltando à sua pergunta, 2002, de fato, foi o lançamento do meu álbum Cafezinho, depois veio, antes tinha o Caseiro, depois veio, antes veio o Musiqueiro, do Cafezinho, Caseiro, aí lancei um álbum de versões do Elvis Presley em Bossa Nova, com o Roberto Menescal, aí fiz o Brothers of Brasil com o meu irmão, que fizemos aí 8 anos bem intensos juntos, né? Aí depois paramos para cada um retomar sua carreira solo de novo. E nesse momento a gente retomou também o Brothers of Brasil, mas sem deixar de lado o trabalho solo de cada um, né? Mas voltando lá no começo, assim como a Gabi falou, você decidiu assim, vou ser músico. Isso foi você imagina, foi bem antes. Foi bem antes. Você teve apoio da família? Assim, você tinha já um irmão que já tinha uma vertente ali, um pé, mas tinha um outro irmão também que talvez não tinha esse plano de ser músico profissionalmente. E você? O Supla é o mais velho, aí tem o André, que é advogado. Estudou na PUC. Estudou na PUC, Sim. E eu quando terminei o segundo grau escolar, eu já estava bem determinado a ser músico. E meus pais, sim, me apoiaram, me possibilitaram estudar nos Estados Unidos, no Musicians Institute. Então, eu fui para lá, acho que mesmo antes de completar 18 anos. E aí, no ensino médio, rolava alguma banda de ensino médio? Assim, você tinha uma banda com os colegas de turma? Sim. Acho que, na verdade, não era nenhuma banda, assim, fixa, assim, antes dessa viagem no ensino médio. Mas tinha amigos que tocavam e a gente formava banda para se apresentar ali na escola. Também tocava bastante sozinho, né? Eu gostava bastante de estudar o instrumento e tal. Então eu tive bons professores e também aprendi muita coisa sozinho, ouvindo também. E você, Suplicy, quando o João, o Supla, todos que queriam começar nessa carreira de música, você ficou assim um pouco preocupado ou foi uma coisa que foi tranquila? Para mim foi tranquilo, porque eu sempre gostei de ouvir música, tanto as canções brasileiras, como também músicas internacionais, em inglês, em francês, italiano e outras línguas, mas especialmente nessas três. E que meus filhos tenham tido vontade. O Eduardo, o Supla, certo dia começou
a montar como que uma bateria com latas de lixo, caixas, em casa, tudo aí. Em casa, daí nós resolvemos dar uma bateria para ele e ele passou com amigos e vizinhos a montar uma banda e quando o Supla teve a sua primeira banda, o João era como que um mascote da banda e às vezes eles convidavam para ficar. Eu ficava bastante nos ensaios. E daí o João desenvolveu também o gosto pela música e também nós fomos, eu fiz o concurso para ser professor de economia em fevereiro de 1966, passei lá na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, onde eu havia estudado, e aí, graças a ter passado no concurso, fui fazer o mestrado e depois o doutoramento nos Estados Unidos. Na primeira ocasião, éramos eu, a Marta e o Eduardo, que tinha 5 meses. Mas na segunda vez, quando do mestrado, aí já foi o Eduardo e o André. O João ainda não era nascido, mas convivemos muito e então, logo em criança, o Eduardo aprendeu muito bem o inglês e também apreciava e cantava as músicas em inglês, como as músicas em português, que nunca deixamos de ouvir. E assim, Eduardo, você falou que sempre gostou de música, né? Seus filhos, inclusive, se tornaram músicas, acho que devem ter sido muito influenciados pelo gosto do pai. Agora, naturalmente, você tem 2 filhos que são músicos e provavelmente quando são parados por fãs na rua, as pessoas talvez pedem para vocês cantarem uma palhinha, tem um violão, deve acontecer com uma frequência. Agora o senhor frequentemente acaba aparecendo publicamente, cantando até com eles, e o senhor canta bem. Já pediram para o senhor cantar para alguém? Assim, alguém já abordou o senhor na rua e pediu para o senhor cantar para essa pessoa? Isso acontece também com o senhor? Acontece, porque Bastante. E qual música o senhor canta para a pessoa? Tem algum repertório fixo? Assim, o senhor falar, essa música que quando me pedem para cantar, é a música que eu canto. Eu faço muitas palestras, convidados, inclusive na PUC aqui, dificilmente passa um ano sem que os estudantes da PUC não me convidem para... Então, eu normalmente faço as palestras sobre os instrumentos de política econômica para construir uma sociedade justa, civilizada, fraterna, solidária, e procuro seguir as recomendações, por exemplo, do Papa Francisco, que tem conclamado os povos do mundo a colocarem em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam contribuir para que haja justiça e, portanto, a paz dentro de cada país e dentre os países. E, então, eu gosto diferentemente de um presidente que temos hoje, que fica incitando por vezes o ódio, eu gosto como mais o meu candidato a presidente, o Lula, gosta de proclamar o amor, provocar o amor. Então, eu, por vezes, gosto de cantar com o João e também me pedem, eu canto canções para o amor e para a realização da paz. Para cantar o amor, sobre o amor, eu gosto de escolher aquela canção que acho que vocês já viram a lista das 10 canções brasileiras mais belas. Qual que é? Diga. Qual é a canção que está em primeiro lugar? Tem muitas na lista. Não, mas essa está na... O senhor pode listar para a gente? 10 mais belas canções brasileiras. Tem diversas listas. Põe no Google. Normalmente essa está em primeiro lugar. Qual é?
É uma música que o João gosta de cantar também, às vezes a gente canta junto, que eu sei que vou te amar, de Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. E também, para que haja efetiva paz, eu gosto de cantar aquela canção do Prêmio Nobel de Literatura, que os povos do mundo saíram às ruas quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque, para pedir para acabar com a guerra. Eu agora quero que acabe logo essa guerra absurda lá na Ucrânia com a Rússia, uma coisa... A cada dia a gente vê na televisão bombardeios, não param, já mais de 6 meses de matar pessoas, milhões de ucranianos que saíram de suas casas, de seu país para fugir da guerra. Rapidinho, só para a gente não perder o link, a linha. E você, João, assim, quando tem alguma música que te pedem para tocar, te encontram, não falam, João, toca uma palhinha, você tem alguma coisa na manga, você sempre fala, vai essa aqui, tanto autoral, não sei se você também gosta de tocar cover de outros artistas. Sim, tem várias, né? Eu, atualmente, que eu venho lançando o São Blues, eu misturei músicas autorais com releituras de outros artistas que eu gosto muito também e que achei que caberia dentro desse conceito do São Blues, né? Então, sei, posso dar uma palhinha de alguma música, então... Claro, por favor. Essa aqui chama Tem Gente, é uma música minha em parceria com a Alice Ruiz. Tem gente que deixa a gente diferente, deixando a gente contente ou deixando a gente pra trás. Tem gente que passa indiferente, tem gente que não quer passar passado, futuro, presente. Tem gente que deixa no ar. Tem gente que faz a gente se sentir maior. Tem gente que acaba com a gente. Tem gente de dar dó. Tem gente demais querendo falar. Tem gente de menos querendo escutar. Tem gente batendo de frente. E tem gente que deixa pra lá. E é tanta gente que ainda falta a gente encontrar. E é tanta gente que ainda falta a gente lembrar de esquecer. E é tanta gente e ainda falta gente, ainda falta gente, ainda falta. E com esse showzão, a gente vai chamar agora o próximo bloco. A gente volta já já com muito mais Família Suplicy. Não saia daí. Senhores e senhoritas, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Não Ironicamente. Nesse segundo bloco, nós viemos à capital paulistana, andamos pelas ruas para perguntar aos cidadãos o que eles querem saber sobre os nossos entrevistados. Eu sou o Pedro e esse é o quadro Pedro Fala. João, como é ser filho do Eduardo e da Marta Suplicy? Pro Eduardo Suplicy, qual a melhor coisa que você fez na sua vida? E aí, João, boa para todos. Fazer uma perguntinha para vocês, simples, direta e humilde. Qual que é a relação e a visão que vocês têm sobre a cultura hip hop, tanto como música quanto como movimento social? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Querido Eduardo Suplicy, como é que faz para articular arte e política? Eu queria fazer uma pergunta para o João Suplicy e como músico eu queria saber qual foi o show mais marcante da vida dele. João. Pô, várias perguntas. Né? Exatamente. A gente vai ordenando uma por uma aqui. Puxando por essa última, talvez você poderia lembrar de algum show mais marcante na sua vida e justificar o porquê. Pô,
vários shows bem marcantes, assim. Um que eu lembro que foi muito marcante foi com o Brothers ao Brasil, eu e meu irmão, no Greek Theater, em Los Angeles, que é um espaço de show lá bem grande, assim, onde já vi show do Sting lá, é um lugar muito bonito, assim. E também a vez que a gente tocou no Rock in Rio de Portugal também. Foi bem marcante. São lugares que você, enquanto espectador, olhava e falava, meu, sonho um dia em tocar aqui, e aí um dia que você pisa no palco, você percebe que você está, talvez, realizando um sonho. Sim, foi. Mas sabe que às vezes eu gosto, acho legal tocar assim para um público enorme, mas eu também gosto muito da coisa mais íntima, assim, de tocar num lugar onde você vê bem as pessoas, assim, né? Todos as pessoas os que vêm rostos. perto. E também gosto mais de assistir show assim, tipo, quando é mais perto, assim, quando é mais uma coisa mais íntima, assim, né? E o Eduardo, você costumava frequentar os shows dos seus filhos, assim, mesmo quando eles começaram a carreira e hoje também? Você gosta de acompanhar? Volta e meia me convidam para assistir, nem sempre dá, porque eu também sou muito convidado para compromisso e tudo, ainda mais nesse período de campanha, mas eu gosto sim de assistir e por vezes, recentemente o João me convidou para ir no Blue Note. Foi no Blue Note. Blue Note, que eu assisti um excelente show dele lá. Também o Eduardo me convidou para ir assistir um show ali na Zona Leste. Eu esqueci agora o nome do auditório, que é um auditório grande, sobretudo lotado de jovens para assistir. Então eu gosto, sim, de ver meus filhos cantar. Que legal. E falando dessa questão de filhos, uma das perguntas que a gente teve também foi como é ser filho do Suplicy e da Marta, sendo que os dois são políticos. Como que era essa relação com você crescendo? Não, eu acho que eu tive muita sorte de ser filho dos meus pais. E, na verdade, o meu pai, eu lembro, ele já estava na política desde eu ser muito pequeno. Minha mãe já foi bem mais tarde, né? Minha mãe, quando eu era criança, adolescente, ela era psicanalista e também fez programa na televisão, falava de sexo, né? Um tabu, era uma outra história, assim. Chegou a sofrer, assim, por causa... Você carrega o nome Suplicy, né? Já pegaram no seu pé enquanto infância, adolescência ou até na fase juvenil? Porque fala, você é filho de político, tem nome de Suplicy, sobrenome de Suplicy, no caso? Sim, né? Acho que principalmente quando minha mãe era prefeita, é uma coisa muito complicada, né? Porque se você for prefeito, você nunca vai agradar todo mundo, né? Até se você faz uma coisa importante para a população, por exemplo, lembro que na época que ela fez alguns corredores de ônibus, atrapalhou muito o trânsito ali na Rebouças, né? E as pessoas se queixavam comigo. Eu lembro que tinha uma loja de instrumentos ali, uma loja de música ali na Rebouças, que eu ia lá, os caras já me olhavam feio. Não sou Era como se você né? fosse a ouvidoria, assim. Mas aí você vê, hoje em dia não dá para você imaginar ali sem o corredor de ônibus. Não, né? essencial. É uma coisa fundamental. Mas assim, então, mesmo para fazer coisas que são importantes, você desagrada a outra parte. Então, então às vezes, essas coisas. E nessa onda de coisas importantes, Suplicy, uma das perguntas foi qual a coisa mais marcante que você já fez assim na sua vida, né? Foi a renda básica ou foram os seus filhos? Não, mas não. Aí tem que escolher entre a renda básica ou seus filhos. Meus filhos são sempre... meus filhos e netos são muito importantes na minha vida e eles me dão muita felicidade cada vez que as coisas boas acontecem. Mas é fato, e eles inclusive compreendem a minha batalha para que logo, primeiro conseguir aprovar por todos os partidos no Congresso Nacional, em dezembro de 2002, no Senado, novembro de 2003 na Câmara,
inclusive pelo atual presidente, que era deputado federal, nada falou contra, portanto, votou a favor. A lei que institui, por etapas, a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania. E vocês sabem que em 26 de abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal determinou ao governo atual, ao governo federal, para regulamentar a lei que, portanto, precisa ser regulamentada a partir deste ano. A lei que institui o Auxílio Brasil e terminou com o Bolsa Família, ali no seu primeiro artigo, diz que esta lei é para regulamentar a Lei 10.835 de 2004, que instituiu a renda básica. Só que ela não satisfaz inteiramente a determinação feita em função da iniciativa de um mandado de injunção feito perante o Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em nome de um morador de rua, Alexandre da Silva, português, epilético, 51 anos, morador de rua de Porto Alegre, que estava recebendo R$ 89 do Bolsa Família. Então, mas eu vejo agora que será muito importante que o presidente eleito venha a colocar em prática a renda básica de cidadania de forma universal e incondicional para todas as pessoas. E permita-lhe aproveitar para lhes dizer, em 2019, os jovens que estarão reunidos em Assis, no encontro com o Papa Francisco, sobre a economia de Francisco, junto com alguns laureados com o Prêmio Nobel, vão se reunir na próxima semana, o encontro com o Papa Francisco e os jovens de todo o mundo. Serão 1.000 jovens de todo o mundo, 100 brasileiros. Os jovens brasileiros que irão convidaram-me em 2019 para vir aqui à PUC para conversar e, quando eu acabei de explicar a renda básica, eles disseram, nós queremos que você vá conosco. Pois bem, eu aceitei o convite e eu irei dia 20 para Roma e a cidade de Assis para um encontro do Papa com os jovens de todo o mundo. E amanhã de manhã eu vou contar sobre isso para o presidente Lula e vou perguntar a ele se ele não quer mandar uma carta ao Papa para eu entregar ao Papa Francisco, dizendo que ele vai sim implementar a renda básica de cidadania. Que legal. E assim, puxando já para a próxima pergunta, tinha uma pergunta, João, em que o espectador perguntou em relação à sua opinião sobre a cultura hip-hop e a ligação disso com movimentos sociais. Bom, você pode fazer uma relação, como você vê esse gênero musical e os movimentos? Eu acredito que o hip-hop hoje é a maior voz da periferia, assim, né? O que é a música que eles mais utilizam para colocar suas ideias, né? Já há bastante tempo, né? Hoje também tem funk, também é bem forte, né? Mas eu acho que principalmente ainda o hip hop ainda tem esse papel bem forte. Você curte? Curto, sim. É que eu acho que também, né, o Suplicy, ele tem essa influência, né? Porque todo mundo sabe da sua relação com o Racionais, que é uma relação de amizade já de muitas décadas, né? Sim. Você pode até ver, porque eu vou lhes dar o livro Um Jeito de Fazer Política, que tem um prefácio do Leonardo Boff e outro prefácio do Mano Brown, meu amigo dos Racionais,
Obrigada. Então, eu conto aí diversos episódios com o Mano Brown, inclusive um dia que eu era senador e fiquei impressionado com uma manchete, é horrível, é horrível, horrível. Era a diretora de Relações Humanas da ONU que tinha visitado a unidade de assistência inicial da FEBEM e no Brasil e ficou tão impressionada. Daí eu fui até lá e perguntei à diretora, será que eu posso conversar com os jovens que estão aí dentro? E ela disse, pois não. E eu fui e contei, tinha 500 jovens em 150 leitos, de 14 a 20 anos, e eu transmiti a eles 1h30 de conversa. Eu tenho a convicção de que se já estivesse em vigência no Brasil a renda básica de cidadania, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos que os fazem estar aqui presos. E eles me deram razão, e para ilustrar isso, então, eu cantei uma canção, qual que você acha que eu cantei para eles? O homem na estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou e dizer ao crime nunca mais. Então, demora 7 minutos essa canção. Fiquei impressionado, porque eles sabiam decor e cantaram juntos comigo. E quando eu terminei, eles disseram para mim, você não quer trazer aqui o Mano Brown? Daí, na semana seguinte, eu voltei lá com o Mano Brown. Cumprindo promessas. Um diálogo, assim, de mais 1 hora, onde o Mano Brown, a pedido deles, cantou 6 canções de rap e eles cantaram juntos, sabiam decor. Por isso que eu costumo dizer, se nós quisermos saber as aspirações, as dificuldades, os problemas dos jovens na nossa periferia, é bom a gente escutar o que diz o rap, né? Inclusive, então, esse livro aqui é muito interessante para a nossa produtora, a Evelyn Fagundes, que está fazendo um trabalho sobre os Racionais. Então, fica a dica, Evelyn. Não, e isso que você comentou de trazer o Brown, né, e de levar, sempre estar cantando, é aquilo que você já tinha conversado, né, de tentar sempre, em todo lugar que você ir, levar uma música, porque a música, ela, muitas vezes, ela passa uma mensagem de uma maneira muito melhor do que você poderia fazer com um discurso, né? Também Você acha que essa que é a relação entre cultura e política, que a gente recebeu essa pergunta, vocês dois? Eu acho formidável o poder que tem a música de fazer com que as pessoas percebam mais as coisas, é muito forte, né? Então, eu recomendo muito a gente sempre ter em mente que músicas que têm a ver com aquilo que a gente quer transmitir no diálogo com as pessoas. É só para encerrar o bloco rapidinho. E você, João, concorda com seu pai de fazer músicas com mensagens de coisas que você quer transmitir para as pessoas, com coisas da sua vivência? Sim, claro. Acho que tem tudo a ver. Acho que pode ser uma mensagem política, pode ser uma mensagem de amor, ou contar uma história, né? Aí vai do... Você sente até que você tem esse poder, assim, quando você compõe uma música, ou lança uma música, ou tá num palco cantando? Sim, a ideia normalmente é realmente transmitir alguma mensagem. E às vezes pode até ser uma emoção, né? Pode ser uma mensagem de uma música que não tenha nenhuma letra, eventualmente também. Se você transmite algum sentimento, já é também alguma coisa. Uhum. Legal. E daqui a pouco, voltamos com mais bate-papo ao lado de Eduardo e João Suplicy. E também muita música para agitar o estúdio. Voltamos já. Voltamos para mais um bloco e agora com um assunto bem sério. A nossa equipe recebeu em primeira mão uma denúncia por vídeo de um caso curioso em uma manifestação. Vamos conferir. Atropelado ontem à noite, embora os médicos no Hospital das Clínicas, reconhecendo a minha vontade de estar aqui, recomendassem que
não seria bom eu estar no meio da multidão, mas aí achei que era importante eu estar aqui. Qual é o prazer que o senhor sente nisso, em fazer política? Eu acho que é uma missão que eu sinto como uma coisa dentro de mim, uma coisa em busca da verdade. E buscar a verdade é uma coisa humana. A gente queria saber então, Suplicy, alguma resposta mudou, né? Esse vídeo é de 83. Qual que você acha que é agora o prazer que você tem em fazer política? Segue o mesmo? Segue da mesma forma, primeiro, e sempre em busca da verdade, porque é uma coisa humana. E é o Marcelo Taz que está me entrevistando. Veja que eu estava entusiasmadíssimo para... Não, o senhor se havia sido atropelado e o senhor foi na manifestação, né? É uma grande motivação. Foi ali. O primeiro comício da Diretas em 27 de novembro de 83, diante do Estádio Municipal do Pacaembu, na Praça Charles Miller. E foi o primeiro comício das Diretas, tinha umas 30 mil pessoas. E daí houve... Aí foi tão bem sucedido que começaram a ver... Depois, na Praça da Sé, 100 mil pessoas e diversos comícios em todas as capitais brasileiras. Na Praça da Candelária, 1 milhão de pessoas. No Anhangabaú, 1 milhão de pessoas. E, infelizmente, eu era deputado federal. Por 19 votos, faltou o necessário para estabelecer as diretas já através da emenda Dante de Oliveira. Mas, em 88, finalmente, foi aprovada pela Constituinte eleições livres e diretas, já que vamos ter agora em 2 de outubro novamente. Eu continuo batalhando. Na véspera deste comício, eu, de fato, ao atravessar a Faria Lima para comprar um jornal lá na banca perto de casa, fui atropelado e então me machuquei e por isso que eu estava de cadeira de rodas. E aconteceu, quando eu estava no Hospital das Clínicas, na véspera, e vieram me visitar 2 grandes amigos, Calito Maia e Enfio. E aí, puxa, vocês vieram aqui? O Enfio falou, porque nós viemos te visitar porque sabemos que quando um amigo seu acontece alguma coisa, você vai visitá-lo antes que a mãe dele. Então, e foi uma coisa assim, muito simpática da parte deles. E essa entrevista que o Marcelo Taz realizou também ficou assim marcante. E assim, é interessante analisar porque na época a política era só ruas, às vezes jornais, e hoje há também os meios digitais, né, até as redes sociais. E hoje, por exemplo, um dos exemplos é o próprio TikTok, né? O TikTok viraliza cada vez mais, e entre os materiais postados há, por exemplo, desde assuntos políticos até revelação de grandes lutadores. Dá uma conferida. Olá, estou estreando no TikTok. Quero convidar vocês para me seguirem. Tenho muitas histórias a lhes contar. Quero lhes contar por que eu acredito tanto na renda básica de cidadania universal e incondicional. E quero também lhes contar como é que o boxe me ajudou a enfrentar tantos obstáculos na minha vida. Eu não sabia, inclusive, que o senhor havia lutado boxe de forma amadora, né? E acabei descobrindo pelo TikTok. Quer dizer, pode contar um pouco sobre isso? No meu livro, O Jeito de Fazer Política, está contada a história. Certo dia, eu estudava no Colégio São Luís e estava andando a pé de volta para casa com 2, 3 amigos, e a hora que passamos na esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista, a pé, tinha um grupo de estudantes do Colégio Pai Leme, e eu estava assim andando e um dos rapazes disseram, quem está olhando aí? E avançou sobre mim e nós rolamos no chão, eu fiquei ensanguentado, cheguei em casa, meu irmão Paulo falou, quem bateu em você? E
disse que foi até lá, mas não achou mais o rapaz. E daí eu achei que eu era um bom esportista e tudo, mas perguntei ao meu cunhado, Aguinaldo de Góes, você conhece alguém que sabe ensinar boxe? Sim, eu conheço o Lúcio Inácio da Cruz, que é campeão amador de meio pesado, e eu então resolvi passar a ter aulas de ginástica e boxe no porão da minha casa, que eu morava na Alameda Casabranca com a Alameda Santos, e perguntei a meus pais e lá organizei um pequeno ginásio que tinha, pus o puximbol, saco de areia, um espaço para pular corda e treinar boxe. E fui treinando boxe 2, 3 vezes por semana com aulas e inclusive quando chegou, era 1962, aos 21 anos, o Lúcio Inácio falou, olha, você está lutando muito bem, acho que seria bom você participar do campeonato de estreantes de boxe da Gazeta Esportiva. E eu aceitei e participei. A primeira luta foi ali na Rua da Consolação, o ginásio Wilson Russo, e tinha lá umas 500 pessoas assistindo, e aí eu me lembro eu tinha avisado amigos meus, uns 40 amigos foram lá, e algumas moças também, e aí no vestiário o Lúcio Inácio falou, olha, não vai se assustar com o tamanho do negrão que vai lutar com você, porque é muito forte. E aí eu entrei no ginásio, no ringue, o pessoal gritava. O senhor foi campeão da... Acaba com esse filhinho da mamãe aí. E aí, no primeiro round, ele acertou um soco na ponta do meu queixo, eu caí, olhei para o Lúcio Inácio, ele falou, espera contar até 8 e depois faz o que você sabe fazer. Aí eu terminei o primeiro round já equilibrado, e no segundo round o derrubei 2 vezes e venci por nocaute. Aí saiu uma manchete na Gazeta Esportiva, Eduardo Matarazzo Suplicy sai da lona para ganhar por nocaute. Daí, na segunda luta, foi contra um rapaz que era índio, que veio de Manaus, e muito forte e tal. A luta foi muito equilibrada. Ali foi no ginásio Tênis Clube Paulista, mais 5.000 pessoas, televisionada, e acabou muito equilibrada, e os jurados, o juiz levantou a minha mão no final como vencedor. Mas 2 dias depois, o presidente da Federação Paulista de Pugilismo pediu para eu ir numa reunião lá e disse, olha, um dos jurados, que não estava presente, disse que se enganou. E ele somou que o outro tinha ganho, mas escreveu que você, então, por 2-1, foi levantada a sua mão. Falei, mas é muito difícil que um jurado faça uma coisa dessa, conscientemente de quem ganhou e escreveu outro nome. Eu acho melhor fazer outra luta, ainda mais porque foi tão equilibrado. Mas não deixaram, daí eu perdi. Mas assim dá para ver que o senhor lutava bem. João, já precisou separar seu pai de alguma luta, assim? Não. Eu lembro que umas vezes teve uns momentos meio tensos, assim, você com alguns... as pessoas discordavam fora de você, mas nunca para violência física, né? Eu não precisei... eu sei bem me defender, até hoje, com 81 anos, mas não precisei... mas estou sempre pronto para a necessidade. Tem que tomar cuidado. E agora, uma boa notícia para os nossos telespectadores. O samba e o blues, que já são pais de 2 filhos, anunciam a chegada de um terceiro, o Sam Blues. Vamos conferir. E o seu blues
quase sempre me faz chorar. A batida que vem pra me alegrar e a voz rouca que vem pra machucar. Continente da dor e do prazer. A gente conferiu agora o João cantando, né? Porque você tem essa... Você está lançando agora esses EPs chamados Sun Blues, volume 1, volume 2, já lançou esses 2 primeiros. E está agora no caminho do terceiro, né? Lançou algumas músicas recentemente. Como que está esse processo, João? Hoje a gente vai lançando o álbum, né? Não é nem mais CD, mas meio que aos poucos, né? Muita gente faz isso. Então eu lancei o volume 1, como você disse, volume 2. Depois mais um double single, 2 singles. Agora eu vou lançar, daqui 2 semanas, uma versão de Juízo Final, do Nelson Cavaquinho. E aí eu vou juntar tudo num álbum com 16 faixas, que vai se chamar Sun Blues, né? E como você já citou, o nome já diz, é uma mistura de samba com blues, que acontece de várias maneiras. E eu acho muito interessante esse paralelo que existe entre o samba e o blues, né, que os dois gêneros têm sua origem na diáspora negra, né, da África, tal, dos negros trazidos para as Américas, escravizados, aquela história. Mas sempre me intrigou, assim, por que seriam tão diferentes o samba e o blues, né, musicalmente, porque de fato são bem distintos, assim, se você analisar musicalmente, né. E aí eu vim a saber que em 1738, nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, teve uma grande revolta por parte dos negros ali escravizados, e a primeira grande revolta que teve, e eles acabaram ali, né, logicamente vencidos tal, e exterminados, aqueles que se revoltaram, e aí os senhores brancos na época lá resolveram estabelecer novas regras mais rígidas, né? E dentro dessas regras incluía a proibição total de batucar. E isso se espalhou pelos Estados Unidos inteiro e perdurou por mais de 100 anos, até só depois da Guerra Civil, mais de um século depois, é que eles puderam voltar a batucar. Então, nesse período todo, eles acabaram tendo que desenvolver outras formas de expressão, né? Sem usar desse recurso que era muito comum para eles, o batuque, os tambores e tal. E aí eles desenvolveram, por exemplo, nas plantações de algodão, cantando, né, sua voz, ou nas igrejas, que gerou os spirituals. E aí acabaram criando essas outras formas musicais que gerou o blues, que geraram o blues. E aqui no Brasil a batucada era perseguida, mas nunca deixou de ser praticada, né? Inclusive nas religiões africanas e tal. E aí isso possibilitou o surgimento do blues, então, do samba, aliás. Então, além disso, eles estão na origem de muita coisa que veio depois, assim, tanto o samba no Brasil, para a música brasileira de uma forma geral, e o blues também nos Estados Unidos, que é de onde veio o rock, é de onde veio o jazz. Então, acho que tem muitos paralelos interessantes nisso. Mas eu já tinha uma coisa no meu violão de misturar, que é um jeito meio samba, meio blues, minha forma de tocar, e aí eu resolvi fazer um álbum todo onde também o repertório, a sonoridade fizesse essa junção. Você sempre teve essa questão mesmo de tentar misturar vários gêneros musicais, né, e começar a experimentar. Você pensa em mais algum outro que você ainda não testou, assim, 2 gêneros, que você fala, nossa, isso aqui daria uma coisa legal, mas ainda não tive oportunidade de trabalhar com isso? Eu acabo fazendo... O meu jeito de tocar já mistura também, eu toco forró, por exemplo, baião, também ali acaba tendo blues, então eu acabo já meio fazendo assim. O Sun Blues, na verdade, ele não se prende estritamente ao samba e ao blues, porque ele pega muita coisa que veio do samba, muita coisa que veio do blues, ou primos deles, né? Então tem...
Aí já tem essa abrangência, assim, no caso. E já tem data de lançamento do Sun Blues? Do álbum todo, bom, a maior parte das músicas já estão disponíveis nas plataformas, né? E eu marquei um show de lançamento final em dezembro, no final de dezembro no Blue Note também. Legal. Antes que a nossa diretora mate a gente, porque a gente está em cima do tempo, uma pergunta rapidinha. Tá. Em relação ao lançamento, você comentou aqui a questão, hoje a gente não se lança mais CD, né? Você sente falta do físico, de lançar de uma forma física, assim, um vinil, um CD? Sinto, mas também vejo que tem muitas vantagens na coisa do streaming, né? Essa coisa de você querer ouvir qualquer música e estar ali é uma coisa incrível, né? Agora, a coisa de você fazer um álbum, mesmo que não seja físico, né? De você ter as músicas agrupadas num álbum, acho que isso se justifica a partir do momento que aquilo tem um conceito, né? Que aquilo existe algum conjunto, alguma relação entre aquelas músicas que ela conta uma história. Senão também não justifica tanto o fato de ter um álbum, as músicas agrupadas, né? Entendi. Legal. Bom, e já pensando agora na próxima edição do nosso programa, a nossa equipe foi atrás do Jorge Benjor e o Dani disse que bateu um papo bem interessante com ele, então vamos dar uma olhada no VT. No último sábado, fomos assistir ao show do Jorge Benjor no espaço Unimed, localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Aos 83 anos de idade, Benjor ainda exala carisma nos palcos, contagiando o público com um setlist animado e recheado com grandes hits da carreira do músico, incluindo o Pupurri de País Tropical e Spiro Giro, e o grande hit carnavalesco Taj Mahal. E foi no pós-show que a nossa equipe teve uma brilhante ideia. A gente está aqui no portão 20/19. Faz 2 horas que a gente está esperando o Jorge Benjor sair, pra gente abordar ele, pra chamar ele pro nosso programa. Temos, a expectativa é nula, então eu acho que não temos como ser abaixo de 0. Eu acho que eu sou um pouco mais confiante que a Malu. Eu acho que dá pra gente pegar o Jorge Benjor e até sequestra ele um pouquinho pra que dar certo. Tamo junto, também acho. Após horas de espera, interagindo com os talentosos músicos que compõem a banda do Zé Pretinho. Como é tocar ao lado de Jorge Benjor? Realmente é uma grande emoção. O show acabou, estamos aqui fora, fim de noite, fim de show, esse frio cortante, mas a esperança não morre. A esperança sim está dentro de nós. Enfim, a hora da verdade. Peraí. Jorge, eu tenho um programa aqui na PUC. Tá por participar? Olá, Estamos aqui saindo do show do Jorge Ben. Conversamos com ele, tivemos uma grande conversa, uma troca de ideias ali de 5 segundos e ele aceitou participar do programa. Então, não perca a próxima edição do Não Ironicamente com Jorge Benjor. Jorginho, estamos esperando por você. Um dia você vai ter que vir, você já falou que vem. Tamo junto, um beijo pra você, esperamos você com muito carinho para o nosso programa Não Ironicamente. Fizemos essa reportagem como forma de homenagear e registrar o evento e o convite aceito por Benjor. Agora, Jorge, esperamos por você aqui. E se não aparecer, vamos chamar o síndico. Um síndico que vocês conhecem. Duvidaram que eu fosse conseguir convidar o Jorge Ben? O que vocês acham? Imaginam que ele consegue? Vocês viram, né? Ele topou participar do programa. Ele mora no Rio, né, que eu saiba. Ele mora no Rio. Um voo de 1 horinha, tá aqui em São Paulo rapidinho. Mas ele virá? A gente espera. Olha, agora só cenas dos próximos capítulos. Tá tem que ficar esperto. E assim chegamos ao final dessa primeira edição do Não Ironicamente. Espero que seja a primeira de muitas, né? Obrigado pela audiência e até a próxima. Então a gente fica agora com violão e vozes de Eduardo e João Suplicy. Valeu, gente. Até mais. Falou. Então a música pela paz? Pode ser. Pode ser. How many roads must a man walk down
before you may call him a man. And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist like the Brazilian people before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Todo mundo outra vez. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Senhoras e senhores, Eduardo e João Suplicy.